Uma alegria a gente se reunir aqui para juntos louvarmos a Deus e meditarmos na sua palavra, e é o que nós faremos neste momento. Nós caminhamos esse mês sobre uma nova série, cujo título é Gente Grande. E a nossa ideia é relembrar que o Evangelho é um convite para crescermos, para amadurecermos. De tal forma que ao andarmos com Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus, o nosso Mestre, nós cresceremos integralmente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, enfim, em conhecimento. Obviamente não é uma caminhada fácil, crescer não é nada fácil, né? A gente sabe isso já pela vida, pelos processos educativos que a gente passa, ou que a gente impõe, apresenta aos nossos filhos. Crescer é um processo doloroso, assim também é na caminhada de fé, mas é a situação pela qual nós vamos passar e somos chamados a passar, porque caminhar com Jesus inevitavelmente é uma caminhada para o crescimento. Se não crescermos, se não nos tornarmos gente grande, como Jesus, é porque tem alguma coisa errada, é porque tem algo que não está ocorrendo, ou nós estamos impedindo Deus de gerar essa nova vida em nós. O André começou no domingo passado a falar a respeito dessa caminhada, mostrando o convite de Jesus aos seus seguidores, que já é um convite para a gente grande, porque ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, é um convite, se a gente for olhar, nada convidativo num primeiro momento. Que história é essa? Está pedindo para eu renunciar às minhas prerrogativas, à minha história, quem eu sou, para eu tomar a minha cruz? Já é um convite de gente grande. E na caminhada com Jesus, toda a caminhada se faz a partir dessa perspectiva de crescimento. E isso é desafiador, porque a gente conhece a dureza do nosso coração, e nós somos pequeninos, mas é também uma promessa. Se o Evangelho é um chamado para crescer, então é possível crescer. É possível crer que Deus pode nos conduzir a uma caminhada tal e tão bela, que nós vamos deixando a infância, a criancitude, né? E vamos nos tornando gente grande, e o melhor, sem deixar de ser criança, porque como Jesus disse, dos tais é o reino de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre essa trilha de crescimento, que nós entendemos a partir das Escrituras como discipulado. O André falou domingo passado que é impossível amadurecer sozinho. Na fé cristã ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho. E se o faz, na verdade está deixando de crescer, porque o crescimento da perspectiva da fé cristã é comunitário, desde o seu começo até o final. E o discipulado é essa via onde nós nos pastoreamos e cuidamos mutuamente, caminhamos juntos para esse estado de crescimento. Então, em linhas gerais, respondendo essa pergunta, o que é discipulado, a partir das Escrituras, é caminhar com alguém para um fim. Então, nós caminhamos com o irmão na fé, e o nosso fim, o nosso destino, o nosso alvo é Jesus Cristo. Em linhas gerais, o discipulado é isso. A gente vai aprofundar um pouco mais essa resposta. Mas todos nós, que somos discípulos de Jesus, somos chamados a trilhar essa caminhada. Caminhando com alguém que nos discipule, e caminhando também com outra pessoa que precisa ser discipulada. Ou seja, recebendo e compartilhando. Recebendo e compartilhando. Todos os discípulos de Jesus são chamados para essa caminhada, para que a gente não caminhe sozinho. E é interessante que no Novo Testamento, o seguidor de Jesus, ele é chamado majoritariamente de discípulo. Hoje, quando nós nos apresentamos, infelizmente a gente perdeu esse costume, a gente se apresenta a partir de um segmento religioso. Nós falamos: eu sou cristão, né? Nós nos apresentamos a partir dessa identidade histórica, cultural, religiosa, definida como cristão. Na Bíblia, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes.
para se referir ao seguidor de Jesus. Em todas as outras, apresenta o seguidor de Jesus como discípulo. Discípulo. Se nós tivéssemos mantido essa cultura, essa consciência, muito provavelmente a nossa relação com a fé seria mais profunda. Porque cristão não necessariamente expressa um seguidor de Cristo na sua profundidade. Tanto é que a gente tem cristão praticante e cristão não praticante. O cara às vezes tem que falar, eu sou cristão, mas não sou praticante, hein? Tá bom? Só que vim aqui, minha família é cristã, beleza. Nasci num país cristão. Agora, discípulo não. A palavra discípulo implica alguém que está sob tutoria de um mestre. Alguém que se colocou sob disciplina de um mestre. Alguém que está sob os ensinamentos desse mestre. Alguém que não se vê a partir apenas do que pensa, ou do que age, ou dos seus projetos, mas submete tudo isso ao ensino e à disciplina do seu mestre. Essa é a ideia da palavra discípulo. E nós somos discípulos de Jesus, o que significa que nós estamos sob a tutoria de Cristo, sob os ensinamentos de Cristo, sob a disciplina de Cristo. Implica dizer tudo isso, que as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos projetos, deveriam ser sempre submetidos ao senhorio desse mestre, porque essa é a ideia do discípulo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é discipulado, e vale lembrar que o discipulado, na Bíblia, como nos é apresentado, não é um curso. Hoje, pedagogicamente, a gente transformou em, você escuta, né, curso de discipulado, não sei o quê, blá, 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 por uma questão pedagógica, metodológica. Mas na perspectiva bíblica, discipulado não é um curso. Não é tipo, faz 12 aulas e você está pronto, né? Discipulado é uma vida. Bom seria se fosse assim, né? Discipulado na perspectiva na perspectiva bíblica é uma caminhada para a vida, por toda a vida, onde ora nós estamos sob a tutoria de alguém que nos ajuda a caminhar até Cristo, e ora nós estamos acompanhando outros irmãos e irmãs até Cristo. Então esse é o conceito amplo, né, da perspectiva sobre o discipulado, e eu quero ler um texto com vocês e extrair desse texto algumas respostas a essa pergunta, o que é discipulado. Óbvio, não esgota. A gente poderia passar aqui o dia todo falando sobre o que é discipulado em todas as suas vertentes, mas eu quero destacar algumas respostas a partir do texto de Marcos, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Desculpa. Diz assim, Marcos 3, verso 13 ao verso 18. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Quando eu prego para jovens, eu falo Judas Skywalker, que o traiu. A galera presta mais atenção. O Evangelho de Marcos, ele é muito peculiar. Ele é o mais curto dos evangelhos, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, do qual os outros evangelhos se basearam, Mateus e Lucas, né, os evangelhos sinóticos de leituras comum, escrito muito provavelmente por João Marcos, que foi tutoriado por Pedro, grande parte do ministério. E é interessante que Marcos ele tem um objetivo ao escrever o seu evangelho, que é mostrar para nós Jesus em ação. Por isso que no evangelho de Marcos, Jesus já nasce grande. Você começa lá o capítulo 1, Jesus já está no seu ministério na vida adulta. Ele não se detém
aos pormenores do nascimento de Jesus, como faz Mateus ou como faz Lucas. Ele já começa com Jesus iniciando o seu ministério e por aí vai. Quando você começa a ler o livro de Marcos, você fica tem que parar para beber uma água, porque é ação após ação, ação atrás de ação, cura atrás de cura, pregação atrás de pregação, expulsão de demônios atrás de expulsão de demônios. Jesus está de um lado, Jesus vai para o outro, Jesus está numa cidade, vai para outra, enfim. Marcos tem esse objetivo de mostrar o movimento de Jesus ao longo do seu ministério. E no capítulo 3, Jesus ele vai oficializar o chamado dos seus discípulos. Até aqui, Jesus já tinha agregado alguns seguidores. E uma multidão sempre seguia Jesus. O ministério de Jesus, desde o seu início, começou sempre populoso. Uma multidão ia atrás para ouvir os seus ensinamentos, para ver os sinais que ele fazia. Então é interessante nesse texto que Jesus ele se afasta da multidão, sobe ao monte com os seus seguidores, e dentre os seus seguidores, ele escolhe alguns discípulos, 12 discípulos. E aqui nesse texto, a gente pode pensar algumas respostas a essa pergunta, sobre o que é discipulado. E a primeira resposta que eu destaco nesse texto sobre o que é discipulado, é que o discipulado é um chamado para o Cristo. Discipulado é um chamado para o Cristo, ou seja, ele é a referência. Ele é o começo, o meio e o fim. O texto deixa bem claro que é Jesus quem chama. Jesus subiu ao monte e chamou a si. O texto deixa bem claro que é Jesus quem toma a iniciativa da ação. Que é Jesus quem, dentre uma multidão, seleciona e escolhe os seus discípulos. Ele inicia esse processo. Ele inicia essa caminhada e ele chama os seus discípulos para si. Então, discipulado é um chamado para o Cristo. É interessante notar que os evangelistas, por vezes, quando eles informam alguns detalhes geográficos, remetem a nossa percepção a outros textos bíblicos. Por exemplo, aqui quando Marcos diz que Jesus subiu ao monte, um judeu, provavelmente lendo esse texto, era remetido automaticamente para Moisés. Deus também chama Moisés para o monte. E do monte dá autoridade para que Moisés ensine, instrua e estrutura o seu povo. De forma semelhante, porém muito mais profunda, os evangelistas estão querendo mostrar para a gente que chegou quem é maior do que Moisés. E também subiu ao monte. E do monte começou a instruir o povo de Deus. Começou a estruturar o povo de Deus que nós conhecemos como igreja. A continuação do chamado que Deus deu a Abraão, agora passado por Jesus, pelos seus discípulos e depois expandido aos gentios. Então, ele é a referência e Jesus chama para si. Isso é importante destacar, porque às vezes, quando nós estamos discipulando alguém, ou somos discipulados por alguém, e isso infelizmente é muito comum nos dias de hoje, nós cedemos à tentação de achar que o discipulado é um chamado para a gente. É um chamado para ser igual o cara que nos discipulou. É um chamado para a gente falar igual, se vestir igual o cara que está nos discipulando. E nós, às vezes, caímos à tentação de fazer com que nós nos tornemos o fim do discipulado. Mas a gente precisa sempre lembrar que discipulado é um chamado para o Cristo. Nós discipulamos as pessoas não para que elas sejam parecidas como nós, mas para que elas sejam como Cristo Jesus. Ele é a referência. Ele é o começo, ele é o meio, é o fim. Ele é quem chama. Ele é quem convida para essa caminhada. E é interessante a forma como Jesus faz isso. Quando eu falo desse movimento para os adolescentes, por exemplo, eu costumo dizer, para contextualizar, que Jesus sabotou o Enem. A galera fica toda feliz. Vamos sabotar o Enem. Não é isso não. Por que eu falo isso? Porque na época de Jesus, era comum os mestres terem os seus discípulos. Isso não é só na época de Jesus, na filosofia grega também foi assim, enfim. Mas na cultura de Jesus, você tinha um processo para formar um discípulo. E
Como que era esse processo? Os mestres de Israel andavam por Israel e quando eles encontravam uma criança prodigiosa, eles tomavam essa criança para si. Isso era uma honra para a família, né? Porque o seu filho ia ter a tutoria do mestre e tal. E eles caminhavam com a criança, ensinando-os acerca da lei e dos profetas. Quando essa criança ia completar ou comemorar o seu bar mitzvah, que é quando ela deixava a criancitude para passar para a fase adulta de homem, estava sendo preparado para ser homem, essas crianças, tutoriadas pelos seus mestres, prestavam uma prova, que consistia em falar com total domínio acerca da lei e acerca dos profetas. Se elas fossem bem-sucedidas, elas continuavam o seu treinamento com os mestres, e aí se tornariam mestres quando atingisse a idade adulta de 30 anos. Se você lembrar bem, Jesus fez essa prova. Lembra quando Jesus foi com a sua família para o templo? Não é à toa que ele foi para lá. E quando eles voltam, Maria e José falaram: e cadê Jesus? Esquecemos Jesus, né? Acontece, quem tem filho sabe que às vezes a gente quer esquecer o filho um pouco, né? Aí eles esqueceram e voltaram, e onde é que Jesus estava? Estava no templo. Fazendo o quê? Dando uma aula sobre a lei e os profetas. De tal forma que os mestres diziam: que autoridade é essa? Quer dizer que a gente andou por Israel e ninguém viu esse garoto? Quem que é o mestre dele? Quem ensina essas coisas para ele? Ninguém conseguia resisti-lo. Então, se a criança passasse na prova, continuava a tutoria com seu mestre. Se ela fosse reprovada nessa prova, ela voltava com os seus pais e assumia o ofício dos seus pais. Acabou. Fracassou. Jesus vai chamar os seus discípulos. Jesus chama gente adulta, gente que já tem ofício, gente que se prestou essa prova, não passou. Gente que para a intelectualidade religiosa da época era despreparada, não era competente. Gente simples, gente do povo, pescador. Gente que as pessoas olhavam e diziam: esse cara não serve para nada. Isso é belo, porque nos ensina que Jesus tem um jeito de olhar maravilhoso, porque Ele olha para a gente e enxerga o que nem a gente consegue enxergar. Porque quando a gente olha para nós enxergamos o que somos. Jesus, quando olha para nós, enxerga tudo que a gente pode ser. Foi isso que Ele viu quando Ele olhou para Pedro. Foi isso que Ele viu quando Ele olhou para Mateus. Foi isso quando Ele viu quando Ele olhou para Tomé. Foi isso que Ele viu quando Ele olhou para Tiago, para João. Pessoas simples, pescadores, considerados até mesmo como iletrados, mas que foram chamados por Jesus. Passaram-se 2000 anos. A gente não lembra de nenhum nome dos mestres brilhantes de Israel, mas não tem um lugar do planeta que não se ouve falar de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Tomé. Isso é muito belo no chamado de Jesus, e isso acontece porque Jesus chama para si. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição de olhar para alguém e enxergar tudo que ela pode ser. Meu olhar é limitado, mas Jesus não. E isso é belo porque é um convite para todos nós, até mesmo nós que fomos rejeitados por diversas vezes em diversos aspectos, porque a história da humanidade é uma história de rejeição a todo momento. Em algum momento nós somos descartados. Ou porque não somos inteligentes demais, não somos brilhantes demais, não produzimos demais, não temos dinheiro demais, não acertamos demais, enfim, em algum momento nós somos descartados na história. A boa notícia de Jesus é que Jesus olha para essas coisas rejeitadas e dizem: eu sei o que você pode se transformar num pilar da igreja. Então Jesus faz esse convite para si. A primeira resposta que nós podemos dar é que o discipulado é um chamado para o Cristo. A segunda resposta sobre o que é discipulado, dentro desse texto, é que é um chamado para estar com Cristo. Jesus chama para si, e Ele chama primariamente para a relação com Ele. Escolheu 12, designando-os, esses 12 apóstolos, para que estivessem com Ele.
Jesus convoca os seus discípulos, chama os seus discípulos, primeiramente para a relação. A prioridade na caminhada com Jesus é a relação. Em outras palavras, Jesus não está interessado no que você pode dar, no que você pode fazer. O interesse de Jesus não são os seus diplomas, não é o seu currículo. O interesse de Jesus é em você. Ele quer se relacionar com você. A Bíblia nos apresenta a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não como forças impessoais que estão aí rodando como a corrente elétrica. A Bíblia nos apresenta a Trindade como uma pessoa. Fala com a gente, ouve a gente, mexe com o nosso interior, restaura as nossas emoções, recalibra o nosso pensamento, nos redireciona, nos responde, nos alerta, nos aconselha, nos encoraja, nos consola. São manifestações de pessoalidade. Nos ouve, fala com a gente, se revela a nós. Porque de Gênesis a Apocalipse, a tônica da Bíblia é um. Deus tem um profundo interesse, louco, incontabilizado, de se relacionar com seres humanos. A gente foge e a gente tem medo. Por isso que a gente tenta levar a relação com Deus para a relação da barganha do fazer. Não, Deus, eu estou fazendo aqui, ó. Não, Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque todo domingo eu estou lá na igreja, eu estou servindo em 7 ministérios. Eu estou fazendo. Meu amigo, o interesse primário de Deus e o chamado primário de Deus aos seus discípulos é para a relação, e desse chamado primário depende toda a nossa ação. Significa dizer que não importa fazer ou quanto façamos, se não temos um relacionamento íntimo, profundo, conhecido com e por Cristo, o nosso trabalho é nulo, é vão, é inútil, é perda de tempo, é perda de recurso. Mateus capítulo 7, no seu final, um dos trechos mais duros que eu acho das Escrituras, onde Jesus diz, nos últimos dias, chegarão homens dizendo, Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. E o mestre diz para esses homens, apartem-se de mim, eu não os conheço. Eu não os conheço. Jesus não questiona as obras desses homens. Pode até ser mesmo que eles curaram em nome de Jesus, porque isso acontece. Pode até ser mesmo que eles pregaram em nome de Jesus, porque isso acontece. Pode até ser mesmo que eles expulsaram demônios em nome de Jesus, porque isso acontece. O que Jesus questiona não é a validade da obra, o que Jesus questiona é a profundidade da relação. Eu não os conheço. Quem são vocês? Eu não sei quem vocês são. Vocês usurparam o meu nome, porque quando a gente usa o nome de alguém que a gente não conhece, a gente é usurpador. A gente está usurpando o nome. Tipo dar carteirada, né? Você não conhece o cara. O chamado de Jesus é um chamado para estar com Ele. Primariamente estar com Ele. Então, discipulado é o movimento, é o chamado para estar com Cristo. E aqui é um ótimo indicador se nós estamos discipulando do jeito certo ou estamos sendo discipulados do jeito certo. Primeiro, se o nosso discipulado tem como referência a Cristo, nos leva para Cristo, se o nosso discipulado nos faz aprofundar a nossa relação com Cristo, nos faz conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele, aprofunda a nossa relação com Cristo. Em um terceiro momento, o que é discipulado, e nesse texto nós também podemos perceber isso, discipulado é um chamado para pregar o Cristo. Jesus nos chama para a relação, mas também nos chama e nos envia para pregar o Evangelho, para pregar a ressurreição.
E foi isso que Jesus fez com esses discípulos, vocacionando eles como apóstolos, enviados em nome de Deus, para anunciar em tantas as nações, até os confins da terra, acerca da ressurreição. A nossa mensagem, a pregação apostólica, a pregação do discípulo de Jesus, consiste em anunciar o Cristo, por isso a relação com Ele. Quanto mais profunda for a nossa relação e intimidade com Cristo, mais verdadeiro, mais comum, mais rotineiro vai ser o nosso anúncio acerca dessa verdade. A gente só consegue proclamar aquilo que a gente conhece. A gente só consegue falar daquilo que a gente experimenta. Jesus chama os seus discípulos para estarem com Ele e chama os seus discípulos para pregar o Cristo, para pregar sobre Ele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre as boas novas do Evangelho. E aqui é interessante, porque talvez se algum gestor fosse analisar o desenvolvimento ministerial de Jesus, ia falar, você fez errado. Por quê? Você não tem a mensagem mais importante do mundo? Não é uma mensagem que todo mundo precisa saber? Não, é uma mensagem que todo mundo precisa saber. Então por que você não pegou os cabeças da sua época? Por que você não pegou os caras mais influentes? Você está querendo dizer que você está entregando a mensagem mais importante, do qual depende a redenção de todo o cosmos, para pescador, para publicano, para gente que nem vai acreditar muito em você? É isso? É isso. Como é que isso vai dar certo? Isso vai dar certo pelo mistério da pregação. E o mistério da pregação consiste em saber que o poder não está no pregador. O poder está no Evangelho. O poder é o Evangelho. O poder não está no pregador. O poder está na mensagem, no Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É quando pregamos o Evangelho. Pessoas são libertas, olhos são abertos, ouvidos são abertos. Vem clareza para as decisões, vem norte para a vida, vem constrangimento do amor de Deus. E isso é inexplicável, porque não tem a ver com técnica, não tem a ver com didática, não tem a ver com um excelente português, não tem a ver com recurso. Isso ajuda, às vezes atrapalha. Tem a ver com o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. E no que consiste o Evangelho? No que consiste a pregação do Evangelho? Na loucura do anúncio do Cristo morto, crucificado e que ressurgiu. Para esse negócio funcionar, tem que ser milagre. Você parou para pensar que nós pregamos ressurreição? Alguém aqui já viu ressurreição? Nós pregamos ressurreição, algo que a gente nem viu. Isso é loucura. Para isso funcionar tem que ser milagre, tem que ser poder. Jesus destina a mensagem mais importante do universo a gente iletrada, porque ele sabia que o poder da pregação não consiste no pregador, mas sim no Evangelho que é pregado. No Evangelho que é pregado. Isso não significa que a gente não precisa usar os métodos, os recursos, as didáticas, enfim, isso tudo é legal. Isso não significa que nós que levamos a mensagem devamos nos comprometer. Isso tudo exemplifica e autentifica a mensagem. Mas o poder é do Evangelho. O poder é do Evangelho. E é por isso que nós pregamos. E Paulo aprendeu isso a duras penas. Atos capítulo 17, Paulo vai parar por orientação do Espírito Santo no Areópago, o coração da filosofia grega. E lá ele vai pregar para os gregos, para os filósofos. Os caras chamam ele para o centro de reunião sagrado, para ele falar a respeito do que ele estava pregando. E ele vê um público diante dele
pautado nas filosofias, pautado na lógica, pautado na erudição. Então ele começa um discurso pedagogicamente lindo. Ele começa falando dos poetas, daquele povo, ele contextualiza a mensagem, ele vai falando de uma construção histórica, ele vai dando referências, tudo muito lógico, até que ele percebe que chega um momento que ele tem que falar de uma coisa que desconstrói toda a lógica, de algo que é loucura. Ele tem que falar da ressurreição. Ele tem que falar, mas esse Cristo que morreu, ressurgiu e vive e reina à destra do Deus Pai. Quando ele diz isso, os filósofos dizem, loucura! Esse cara é louco! A gente não vai mais te ouvir. Quando Paulo vai escrever Coríntios, ele aprende. E ele diz àqueles irmãos, abre mão de qualquer embelezamento humano na mensagem do Evangelho. Nós decidimos pregar a loucura da cruz. O Cristo. Os judeus pedem sinais. Os gregos, filosofia. Nós pregamos o Cristo crucificado e ressurreto, que é poder para salvar e poder para transformar. O que é discipulado? Um chamado para pregar o Cristo. Isso é um indicador se nós estamos discipulando de forma correta ou estamos sendo discipulados de forma correta. Nós passamos a pregar o Cristo, crendo na autoridade do Evangelho, crendo no poder do Evangelho, pregando a loucura da salvação, da ressurreição, a loucura da cruz e da ressurreição. Não é uma pregação soft, vem que Jesus é tipo um mágico que vai resolver os seus problemas, vem que vai dar tudo certo depois que você virar evangélico. Não! Pode até dar tudo errado. E é bem provável que se você fincar raízes em Jesus, vai começar a sair tudo o contrário do que você planejou. Mas nós pregamos Cristo crucificado e ressurreto, que venceu a morte, que vive. Discipulado é um chamado para pregar o Cristo, para que os enviasse a pregar. Quarto, nesse texto a gente também consegue responder essa pergunta, o que é discipulado, entendendo que o discipulado é um chamado para viver na autoridade de Cristo. Chamou 12 discípulos para estarem com ele, pregaram o Evangelho e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. É interessante perceber como Jesus destaca o pilar do discipulado com seus discípulos. Estar com ele, anunciar o Evangelho e viver sob a autoridade de Jesus. Ter uma vida de autoridade sobre os demônios, sobre o império das trevas. É interessante que o Evangelho de Marcos mostra de forma bem intensa a relação de Jesus e o enfrentamento de Jesus às forças infernais. Ao diabo, aos demônios. Jesus expulsa muita gente cativa pelo diabo. Jesus liberta muita gente cativa pelo inimigo. Jesus confronta muitas estruturas de poder tomadas por uma lógica infernal. Isso você vê no Evangelho de Marcos quase em todo o capítulo. E é interessante que alguns religiosos até acusavam Jesus dele fazer isso pela força do diabo. Como se Jesus fosse um diabo que pela força do diabo fazia isso. Porque a questão é, como que alguém, um ser humano, pode ter autoridade sobre o reino espiritual? Sobretudo sobre o império das trevas. Eles não conseguiam entender isso. E blasfemavam contra Jesus, dizendo que esse poder vinha do próprio Beelzebul. E Jesus disse, vocês estão loucos, um reino dividido não subsiste. E aí ele explica de uma forma muito bela e muito simples. Ele diz, olha, ninguém rouba a casa do valente sem antes amarrá-lo. Se você vai roubar a casa de um cara valente, a primeira coisa que você faz é paralisá-lo. Porque senão você sabe que você não vai conseguir. Pois bem, o que Jesus estava falando para aqueles homens é, eu dominei o valente. Eu amarrei o valente. Mas quando? Quando é que isso aconteceu? Lembra
que logo depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto. No deserto ele foi tentado por Satanás. A gente lê esse texto e às vezes enfatiza a tentação. Mas esse texto não está apenas para falar para a gente da tentação de Jesus. Esse texto está para falar para nós quando Jesus julgou o diabo. E ele julgou o diabo quando ele não cedeu em nenhum momento às tentações do inimigo. O império das trevas percebeu naquele momento que chegou um ser na história e na existência capaz de resistir à expansão da maldade, capaz de fazer frente às tentações do diabo, capaz de não ceder e não negociar em nada para o mal. Porque até aquele momento da história, o reino das trevas viu muitos homens incríveis, maravilhosos, fantásticos, piedosos, mas todos eles em algum momento cederam, caíram, fraquejaram. Mas chegou um ser na história, que é cheio de Deus. A gente não encontra nele nenhum espaço, nenhum espacinho para semear a nossa maldade. Esse tem poder de julgar a gente. Esse tem poder de amarrar o valente. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: vão em minha autoridade. Vocaciona os seus discípulos para irem na autoridade do Cristo. E aqui não é apenas autoridade para expulsar demônios, dessa forma caricata, como às vezes a gente percebe, né, na lógica do exorcismo. Isso também. Mas quando você vai para o livro de Atos, em relação a Jesus, nem tem tantos enfrentamentos como Jesus teve. A lógica de Jesus aqui é mais profunda. Jesus dá autoridade aos seus discípulos em seu nome para fazer frente e fazer recuar o império das trevas. É o que Jesus disse para Pedro. Pedro, sobre essa declaração, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sempre li esse texto e entendia que a igreja estaria no mundo e o inferno apertando a igreja e a igreja resistindo de alguma forma, a igreja ia vencer, porque as portas do inferno não iam prevalecer. Mas a lógica de Jesus é inversa. Jesus está falando de porta. Porta é instrumento de defesa. Ninguém ataca com porta. Vamos para a guerra, gente. Peguem as portas aí. Vamos lá, vamos guerrear com a porta. Porta é elemento de defesa. A lógica de Jesus é: vocês vão avançar sob a minha autoridade contra as forças infernais. E o inferno não vai resistir. É a marcha da igreja contra o inferno. É muito mais do que apenas a perspectiva mais visível, né, da possessão demoníaca. A lógica de Jesus e o discipulado de Jesus culmina em preparar discípulos preparados na autoridade do Cristo para resistirem, fazer frente às estruturas infernais em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Da forma mais visível à forma mais sutil. Tem uma lógica diabólica, tem uma lógica infernal, tem uma lógica de morte, que continua a produzir gente cativa, que continua a produzir gente opressa, que continua a produzir morte. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados na autoridade do Cristo para enfrentarmos, para fazermos recuar essas forças infernais. Isso implica diretamente no nosso trabalho. Isso implica diretamente na nossa vocação, isso implica diretamente na estrutura onde nós estamos inseridos, isso implica diretamente na forma como nós construímos família. Nós, como discípulos de Jesus, nesse discipulado, somos chamados para viver na autoridade de Cristo, e viver na autoridade de Cristo é fazer o inferno recuar. Significa dizer que quando um discípulo de Jesus chega, o céu chega com ele, o inferno recua mais um pouco. E quanto mais ele vai, o céu chega mais, o inferno recua mais um pouco. Isso é um ótimo indicador para ver se nós estamos discipulando bem, ou se estamos sendo bem discipulados. Nessa caminhada, a gente vai ganhando consciência da autoridade de Jesus. E quando a gente acorda 3 horas da manhã e vê uma situação infernal ao nosso redor, a gente não precisa ligar para o pastor. Vem cá, pelo amor de Deus. Pode ligar, a gente vai.
Nós estamos aqui para isso. Mas o poder não é a minha oração. Eu não sou um ungidão. A gente não acredita em ungidão. Eu não sou mais ungido que você. Minha oração não é mais poderosa que você. Porque eu e você recorremos a uma mesma autoridade, que é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E quando a gente cresce, a gente vai ganhando essa consciência. Cristo me prepara, me discipula para que eu seja um agente, um embaixador que age sob a sua autoridade, fazendo com que o inferno recue em todas as suas instâncias. Em todas as suas instâncias. E por fim, esse foi um sermão pentecostal de 5 pontos. Nada batista, nada presbiteriano. O que é discipulado? É um chamado para ser a igreja de Cristo. Nós caminhamos uns com os outros, mas a nossa caminhada com Jesus não se resume àquela pessoa com a qual a gente caminha. É muito maior do que isso. Se resume a um corpo, a uma comunidade de fé, a uma expressão comunitária da fé. É um chamado para ser a igreja de Cristo. E estes são os 12 que ele escolheu. Jesus sobe ao monte e ele chama 12 para si. 12, obviamente, o leitor daquela época ali falava, calma aí, 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Tem alguma coisa acontecendo na história de novo. Tem alguma coisa nova acontecendo na história. Assim como Deus levantou um povo no Antigo Testamento, Deus agora está levantando um outro povo. Continuação da promessa dada a Abraão, só que expandida. Um povo que agora não é mais um povo étnico, mas é um povo pela fé, feito de judeus, de gentios. Um povo onde não há mais senhor, nem escravo, nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu. Cristo é um em todos. Discipulado é um chamado para ser igreja de Cristo. E isso é um milagre. Porque Jesus, ele gosta de complicar as coisas, ele podia fazer umas coisas mais fáceis, né? Já que é para chamar 12, e é para chamar 12 pé rapado, vamos chamar pelo menos os caras que são do mesmo time do futebol. Mais fácil, né? Como é que você vai escolher 12 pessoas para seguir a sua mensagem? Você escolhe pessoas que pensam aproximadamente, são iguais, né? Parecidas, né? Jesus escolhe gente antagônica, que se tivesse no mesmo ambiente e ele não tivesse lá, matava um ao outro. Jesus chama Mateus, o publicano. O publicano era o judeu que se vendeu para o Império Romano e usava o exército romano para cobrar impostos de seus irmãos e impostos superfaturados. Ah, se você é um judeu, meu amigo, você tinha ódio de publicano. Pode ter certeza. Jesus chama Simão, o zelote. Os zelotes eram quase a esquerda revolucionária de Israel. Os caras eram facas na caveira. Eles queriam derrubar o poder romano pela força. Matavam sacerdotes. Matavam funcionários romanos. Jesus chamou Mateus e Simão, o zelote, no mesmo grupo. Tiago e João, apelidados de filhos do trovão. Gente, quem tem esse apelido, não é porque é o cara mais calmo do mundo, né? Vem cá, filho do trovão. Ele vem meditando. Esses caras pediram para Deus a autoridade para atacar fogo nos samaritanos, porque não queriam deixar Jesus passar por ali. Esses caras estavam constantemente disputando com os outros para ver quem sentaria do lado direito e do lado esquerdo. Esse negócio não tem jeito para dar certo. Como é que um time desse vai funcionar? Vai funcionar porque Jesus está no meio desse povo. Vai funcionar porque Jesus vai discipular esses caras. E quando esses caras começam a ser discipulados por Jesus, eles começam a perceber que todas essas questões são pequenas,
diante da beleza de Jesus Cristo, diante do amor de Jesus que atrai para si, atrai para a comunhão e faz o milagre de sentar na mesma mesa, partilhar o mesmo pão, beber do mesmo cálice, gente que antes se odiava. O que é o discipulado? O discipulado é um chamado para ser igreja do Cristo. E nós estamos discipulando bem, estamos sendo bem discipulados, quando em nós gera um crescimento da comunhão, um desejo pela comunhão, um desejo por perseverar a paz, a unidade. E isso, num primeiro momento, sobretudo no nosso contexto hoje, onde a gente tem um monte de publicano e um monte de zelota, né? Parece impossível. Será impossível se a gente for pela nossa própria força. Mas se nós vivenciarmos esse tipo de discipulado em nós, a partir de nós, entre nós, de forma milagrosa, quanto menos a gente esperar, nós estaremos numa mesma mesa, partindo o mesmo pão, o mesmo cálice, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que é discipulado? É um chamado para o Cristo, é um chamado para estar com Cristo, é um chamado para pregar o Cristo, é um chamado para viver sob a autoridade do Cristo, é um chamado para ser a igreja de Cristo. Fica bem claro que do começo ao fim, em todos os seus desdobramentos, não importa a forma ou o jeito ou o momento, o centro é Cristo. Ele é o centro do discipulado. Nós fomos chamados por Ele, Ele nos levanta para que nessa caminhada mútua a gente conduza um ao outro e nos conduzimos todos, a todos, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo.